Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos lá em Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 12, até o versículo de número 21. Assim que você encontrar, se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, fique, tá bom? E nós vamos fazer a leitura quando você disser glória a Deus. Romanos 10, versículo 12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amados, você precisa ser maduro para ouvir o que Deus vai dizer, tá? Lembrando que a carta aos Romanos, ela é um tratado de Deus com a igreja. Você crê que Deus ele vai falar com você? Você crê mesmo? Então põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, nós damos liberdade a Ti nessa hora, Deus. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que se faça presente em nosso meio. O Senhor, meu Deus, tem total liberdade para ministrar em nossos corações e em nossas vidas. Então fala conosco, Deus. Fala com cada vida aqui presente, ainda que essa pessoa esteja aqui pela primeira vez, Pai. Que o Senhor, meu Deus, abra os olhos, os ouvidos, traga o entendimento para todos nós, Pai. Porque a nossa incapacidade ela é muito grande, Pai. Nós somos pequenos demais para entender a Tua grandeza. Por isso, meu Deus, toma os nossos corações nessa manhã e faça com que cada pessoa que aqui está, meu Pai, eles saiam daqui completamente diferente da maneira que entraram. Abençoa as nossas vidas, nos exortando, nos abençoando. Se for necessário, nos expor para Ti, meu Pai, faça isso, mas não nos poupe, meu Pai querido, para que nós não venhamos futuramente ser condenados, Pai. Nos abençoe com a Tua correção, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Aplauda mais. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Esquentou. Se assentem. Amados, nós temos embarcado nessa viagem que é Romanos. E eu já disse para vocês que o maior desafio até hoje teológico na minha vida é pregar essa carta. Assim, fazer a exposição completa. Porque a palavra de Deus, ela mói quem recebe ela. Se o pregador ele não se sentir constrangido pela palavra que ele vai ministrar, Deus ele não está falando através da vida dele e nem com ele. E eu nunca me senti tão constrangido como um cristão, como um pregador do evangelho,
do que nesse momento em que nós estamos aprendendo. Romanos 9, nós aprendemos ali muitas coisas. Nós aprendemos, por exemplo, que Paulo, ele fica muito triste. Ele preferia, por exemplo, perder até mesmo a salvação do que ver os irmãos dele, os israelitas, indo para o inferno. Ele ficava com dor no coração ao ver o pecado das pessoas, ao ver as pessoas à sua volta perdendo a salvação. E, amados, eu disse aqui que às vezes nós ficamos tão endurecidos que você vê pessoas bebendo, se drogando, mentindo, se prostituindo diante dos seus olhos e não sente nem sequer uma dor no seu coração. Nós passamos com indiferença em direção a essas pessoas. E Paulo está dizendo, não, eu não quero isso porque dói em mim, porque o inferno é real. As pessoas que ali estiverem, amados, vão passar a eternidade debaixo de grande condenação. E o capítulo de número 9, ele vai moer os ouvintes, porque ele fala da soberania de Deus. Ele mostra que Deus ele é soberano em todas as coisas, inclusive na salvação. Ele acaba com toda a obra humana que pode credenciá-lo à salvação. Igual ele põe ali, como João Batista ele fazia, um machado na raiz do antropocentrismo, que é colocar o homem como uma joia rara de Deus. Muito pelo contrário, nós temos um grande valor, mas toda a honra, toda a glória tem que ser dada somente a Deus, somente a Ele. Então, Paulo ele vai tratar desses assuntos, e aqui no capítulo de número 10, na semana passada, nós estávamos vendo que Paulo, ele que está anunciando o verdadeiro evangelho, e eu disse para você que a característica do verdadeiro evangelho é que ele não tem prediletismo. Ele coloca todo mundo no mesmo patamar. O ouvinte, o pregador, os obreiros, o presidente da república, o pobre, o rico, o negro, o branco, todos estão nivelados. Porque o verdadeiro evangelho ele faz isso. Ele condena a todos e o mesmo evangelho ele pode salvar a todos. E Paulo, ele vai dizer para os irmãos que ele fazia súplicas constantes para o povo de Israel, porque ainda dava tempo, que ele queria ver aquele povo salvo, que ele queria ver aquele povo transformado, só que era necessário que as pessoas confessassem a Jesus Cristo como Salvador deles, e ainda por cima, crescem no seu coração. Porque, amados, o que mais se tem nos dias de hoje é pessoas dizendo que são cristãs, mas não creem em Deus. Pergunta quem está do teu lado, você crê no Senhor mesmo? Porque senão não tem sentido. Senão você é uma farsa. Se você só crê de palavra e não de confiar mesmo no Senhor, você simplesmente vai chegar no grande dia da salvação, corre um risco muito sério de ficar de fora. E Paulo, ele vai a partir do versículo de número 12, aonde nós vamos ler, ele vai começar a mostrar que o evangelho, ele tem um alcance muito grande, ou seja, é um alcance total. Diz aqui, no versículo de número 12, o seguinte, Romanos 10, versículo 12, diz assim, vamos entender a palavra de Deus? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Paulo está mostrando aqui, amados, que o alcance da salvação em Cristo Jesus, ela é total. E segundo o dispensacionalismo, a parte da teologia que estuda a dispensação, acredita que a igreja e Israel, por exemplo, elas são diferentes no tempo e também na eternidade. Eles colocam Israel de um lado e a igreja do outro. Só que, amados,
Isso não tem uma base bíblica muito sólida. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra que há somente uma igreja, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, que há somente um povo de Deus, que há somente um corpo, que há somente uma família que faz parte da família de Deus. Não se tem uma separação. E, amados, quem que vai fazer parte desse povo, por exemplo, que vai morar no céu, é quem? É aquele que crê em Cristo. É aquele que foi salvo. E de onde procede os salvos? Os salvos, eles procedem tanto de Israel quanto dos gentios, que são chamados aqui por Paulo de gregos. Grego é todo o povo que não é de Israel, que ele vai chamar aqui. Então, todo o povo, qualquer nacionalidade do mundo, que seja lá na China, que seja lá no Japão, que seja lá na Arábia Saudita, toda nacionalidade do mundo, para ser salvo, a pessoa ela precisa crer no Senhor Jesus. É Ele quem salva. Deus, ele não usa métodos e condições diferentes para salvar um judeu ou um brasileiro. Ele não vai usar, o brasileiro ele faz desse jeito e o judeu faz desse, não. É o mesmo caminho. A Bíblia não fala Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim ou não, igreja? É somente Ele que é o caminho que leva o povo lá da Índia para o céu, que leva o povo do Brasil para o céu, que leva o povo da Argentina para o céu, que leva o povo do Iraque para o céu. É somente um, é somente Jesus Cristo que pode levar você, levar a tua família, levar a todos nós para junto do Pai. Somente Jesus. Amém? E amados, quando as pessoas elas são salvas, elas fazem parte da igreja do Senhor, do povo de Deus. Diz aqui, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo de número 5, deixa marcado aí em Romanos, capítulo 10, olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz aqui: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Você vê que o sangue de Jesus, ele não comprou somente os gentios, somente os judeus. Não, ele comprou todo o povo, língua, nação para Deus. Aqueles que creem no Senhor, eles verão a face do Salvador e verão a face de Deus também. Amados, o instrumento, ele é o mesmo. Somente Jesus é quem salva. E tem pessoas, amados, que acreditam em várias formas de salvação. E não é assim. Ah, não, se eu fizer umas boas obras aqui, doar umas cestas básicas aqui, eu vou para o céu. Não se engane. Diz aqui, ó, vamos voltar em Romanos capítulo 10, no versículo de número 12. Diz aqui, ó, Romanos 10, 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É Deus quem salva. Através do Filho, através de Jesus. A pessoa não pode ficar pensando igual quando uma criancinha pensa que se fizer coisas boas vai ser salvo. Fazer bondade, amados, é caráter. É caráter. Quando um jovem ele vai crescendo com caráter, por trás de um jovem com caráter tem um pai e uma mãe dedicada que está com um chinelo na mão às vezes, com uma vara, com uma correia, corrigindo o filho para não deixar ele se perder. Não está simplesmente uma pessoa que nasceu, ela foi educada a ter um caráter. Só que, amados, quando se fala de salvação, nada do que eu fizer, o que eu tenho de bom, não adianta.
Lembra semana passada que eu falei que as nossas obras, Isaías ele vai dizer que as nossas obras de justiça perante Deus não passam de trapo de imundície. Quem é que lembra o que é o trapo de imundície? Precisa falar de novo com você não, né? Precisa não, né? Então, em nome de Jesus, as nossas obras não nos salvam, mas a obra dele, ela continuará salvando todo aquele que o invocar. Amém, amados? Vamos Romanos 10, no versículo 13. Paulo ele vai dizer assim, vamos ler do versículo 13 até o 15. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém? Paulo, amados, ele mostra aqui a necessidade de evangelizar, de falar de Deus para as pessoas, de falar do amor do Pai, de anunciar as coisas boas do reino de Deus. E, amados, ele vai pontuar aqui claramente, você que quer evangelizar, Paulo ele vai mostrar os estágios da evangelização, só que os estágios da evangelização, ele começa do versículo 15 para o versículo 12, ele tem que ser feito ao contrário. Sabe por quê, amados? Porque, primeiramente, para haver uma alma salva, alguém ser salvo, primeiramente alguém precisa ser enviado. Alguém precisa ser enviado, alguém precisa ir. Alguém precisa levantar do sofá e ir. Alguém precisa sair da zona de conforto e ir. Quando uma pessoa ela se dispõe a ir, diz a palavra do Senhor que ela precisa pregar depois. Ela precisa pregar. Não tem como pregar se ninguém for. Mas se a pessoa ela pregar, alguém vai ouvir. E se alguém ouvir, essa pessoa vai crer. E se a pessoa ela crê, ela vai invocar a Deus. E se ela invocar a Deus, ela vai ser salva. Esses são os estágios da evangelização. Diga primeiramente, ser enviado, pregar, ouvir, crer, invocar e salvar. Mas, amados, nós fomos enviados, sim ou não? Foi mesmo? Você foi enviado, não foi? Jesus, ele nos enviou. Está lá em Marcos 16, 15, diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse para todos. Para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, ele diz mais claramente ainda, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei-as lembrar de todas as coisas que eu vos disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele nos enviou. Só que, amados, Jesus, ele nos enviou para pregar. Mas pregar o quê? Política? Às vezes você vai no culto, a pessoa está com o candidato. Ó, esse aqui é meu candidato, é o candidato da igreja, tá? Mas foi isso que Jesus mandou? Pregar a nossa opinião sobre os concílios de Israel, de Jerusalém? Levantar bandeira de calvinismo, o que a gente acredita na nossa mente? Foi isso que Jesus ele mandou? Pregar sobre dinheiro? Prosperidade apenas? Jesus ele falou, ide pregai o evangelho. É o evangelho que tem que ser anunciado. A ordem do Senhor Jesus foi essa, ide, e ele passou o modelo da pregação. Ah, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Sabe, porque muita gente não vai ser conhecida por Jesus naquele dia, mesmo dizendo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. Mas Jesus ele vai dizer, mas eu mandei você pregar o evangelho, você não pregou. Porque o evangelho, amados, é ele quem salva a pessoa. Uma pessoa, ela pode aprender a ficar rica e ir para o inferno. Uma pessoa, ela pode ir para o inferno com a conta abarrotada de dinheiro. Mas se ela ouvir o evangelho, a coisa ela vai mudar, amados.
Jesus ele mandou a gente pregar o evangelho. E aí eu te pergunto, se você foi enviado, você tem pregado o quê? Ou será, você tem pregado para alguém? Você tem falado do evangelho? Porque diz a palavra do Senhor que o evangelho é as boas novas de grande alegria. Você não vê o anjo anunciando o nascimento de Jesus lá em Lucas 2? Ele vai dizer, lhes trago as boas novas de grande alegria, porque hoje vos nasceu em Belém o Filho de Deus. A alegria chegou na terra. O céu está descendo na terra para salvar aqueles que creem. Amados, você tem pregado para alguém? Tem. Porque ele te enviou. Ele falou, vai e prega. Tem gente morrendo. Sua família está padecendo. Só que, amados, por que muita gente não consegue pregar? Porque acha que não é problema dela. Acha que não tem nada a ver com ela. E, amados, Paulo, ele vê pregar o evangelho como uma obrigação, mas que ele faz com todo prazer. Diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 16, deixa marcado aí em Romanos, tá? 1 Coríntios 9, versículo 16, diz assim, olha o que Paulo ele vai dizer, amados. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Amado, você está dizendo, eu prego, eu vejo como uma obrigação, eu não posso parar. Eu não posso. E, amados, quando você vê isso dessa forma, não tem barreira, não tem limite. Sabe por quê? Porque Paulo, ele é um homem que não tinha falta de nada, ele é um homem estabilizado. Garanto para você que Paulo ele tinha casa, que ele tinha lugar para morar, tinha uma boa casa, um bom cargo na igreja. Ele é fariseu, ele é quase um juiz, ele é membro do Sinédrio, amados. Mas Paulo, quando o evangelho vem sobre a vida dele, foi anunciado para ele através de Cristo, amado. Paulo, ele mudou completamente, ele largou tudo. Ele largou tudo, a vida boa que ele tinha, o conforto, e ele se sentiu obrigado a anunciar aquilo para outras pessoas. E eu já falei aqui um pouco da minha vida, do meu testemunho. Amado, quando o evangelho ele te alcança, a sua vida ela tem que mudar. Eu disse para as pessoas, quando eu não nasci dentro da igreja. Eu nasci mais dentro de um bar do que dentro de uma igreja. Mas quando eu me converti, eu lembro que eu trabalhava num restaurante já há algum tempo e já gerenciava aquele restaurante. No ano de 2009, eu ganhava quase 5 mil reais, amados, em dinheiro, na mão. Trabalhava igual um louco. Mas imagina isso, há 12 anos atrás, dá para se divertir bastante. Mas, amados, no dia que o evangelho me alcançou, eu falei, eu não posso viver essa vida esquizofrênica que eu estou vivendo. Por causa que a obra de Deus ela começou a ser feita na minha vida e Deus ele me deu a oportunidade de pregar até mesmo na igreja como um diácono. Eu ia ali ministrar na vida das pessoas e falava com a mulher de manhã, seu marido vai ser livre da bebida, vai ser livre dos vícios. E de noite eu estava no restaurante oferecendo uísque para os outros, oferecendo cachaça para os outros. Eu falei, não posso. Não posso. Eu falei com Deus, Senhor, ou o Senhor muda a minha vida, ou então eu vou ficar louco. E aí, Deus, ele pegou e falou, vou mudar a tua vida, mas sai daí. Eu pedi conta, amados, de um emprego promissor, uma carreira, para viver a minha vida falando com as pessoas o seguinte, Deus, ele te ama e ele pode mudar a tua vida. Isso é renunciar.
Eu me vi obrigado. Eu falei, não, o evangelho ele me alcançou, ele me libertou, ele mudou a minha vida, restaurou meu casamento. Eu não posso ficar confinado aqui como se não fosse problema meu. Ele me enviou a pregar. Aí, enquanto eu não sabia, eu tinha que ficar parado mesmo. Mas a partir do momento que eu fiquei sabendo que é responsabilidade minha, eu tenho que ir também. Eu digo para você, talvez você não pense assim, pastor, mas eu não posso ir. Mas então, faça a obra onde você está, amado. Faça a obra onde você está. Anuncie para os seus clientes, anuncie para as pessoas à tua volta, para o teu vizinho, para o teu parente. Ah, pastor, mas eu não gosto porque as pessoas elas não entendem. Amados, quem evangeliza tem que estar preparado para um resultado pífio. Para um resultado nem tão satisfatório. Olha o que diz em 1 Coríntios mesmo, 9, versículo 22, a parte B. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, diz assim: fiz-me fraco para com os fracos e com o fim de ganhar os fracos. A parte B diz assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar todos. Está escrito isso? Salvar alguns, amado. Porque nem todo mundo que ouvir vai falar, olha, era isso que eu precisava mesmo. Nossa, você foi uma bênção de Deus. Eu estava prestes a me matar. A maioria das pessoas que você anunciar, eles vão te xingar. Eles vão mostrar para você que não querem ouvir. E, amados, você tem que estar preparado para rejeição, para desgaste. Diz aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, avance aí, no capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15. Você tem que estar preparado. Evangelizar as pessoas não é receber abraço de rua, não, amados. Às vezes você vai receber não, é xingo mesmo. As pessoas não vão te chamar para nada na sua vida mais. Porque senão o seu assunto é só Cristo, é só Cristo, é só Cristo. As pessoas não querem isso. Diz aqui, olha o que Paulo ele diz. 2 Coríntios 12, 15 diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa vida. E ainda que mais amando, seja menos amado. Ele está preparado para a rejeição. Eu vou me gastar e vou me deixar ser gasto em prol da sua vida. E é cansativo, amado. Oh, meu Deus do céu, só Deus ele sabe. Que às vezes a pessoa, um dia você deixa ela de pé. Aí no outro dia ela está lá, ai meu Deus, da minha vida, morrer. Aí você fala, não, vem cá, levanta de novo, levanta a cabeça, Deus te ama, Deus é contigo. Aí a pessoa, Deus me ama mesmo, eu vou mudar de vida mesmo. Aí no outro dia você passa e você encontra a pessoa caída de novo. É desgastante. Mas quem quer ver pessoas salvas, se você quer ver a tua família salva, a palavra de existir não pode existir. Não pode. Porque todo dia os teus filhos vão poder estar caídos. Todo dia o teu casamento pode entrar em conflito. Todo dia você, meu irmão, pode estar baqueado na vida. Mas, meu irmão, se tem uma coisa que conforta o coração daquele que crê em Deus, é que as dificuldades, todos os dias, elas podem acontecer, aparecer, se manifestar em nossas vidas, mas todos os dias o poder de Deus ele estará também à disposição do seu povo e na vida de todos que confiam nele. Vale a pena, amados. Vale a pena lutar. Em nome de Jesus. Diga para quem está do outro lado, Deus está te enviando. Porque Ele está voltando, amados. Ele está voltando. E se Ele voltar e encontrar esse povo caído, e a gente não ter feito nada, vai ser tão constrangedor. Porque Paulo ele vai continuar dizendo aqui, volta aqui em Romanos 10, no versículo de número 15, a parte B. Paulo ele vai mostrar como que o evangelizador, ele é importante. Diz aqui, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O evangelizador,
ele é muito importante nesse processo, amados, pois ele anuncia o evangelho. E a palavra evangelho, traduzido do grego, é boas novas, é boas notícias, é boas novas do reino de Deus. E, amados, você já percebeu que você e eu, nós somos acanhados para anunciar boas novas? Você às vezes fica tão acanhado para falar as boas novas do reino de Deus. Às vezes nós falamos tanta coisa. Por exemplo, você consegue ver alguém com a blusa, por exemplo, de um time de futebol, e sem você nunca ter visto aquela pessoa na vida, você chega perto dela e começa a puxar assunto. Ó, você viu seu time, hein? Ó, seu time está ruim, seu time está bem. Ó, está difícil. Treinador, você começa a conversar com a pessoa como se conversasse há tanto tempo. Você vê a oportunidade e vai. Só que, amados, você não consegue, você vê alguém, às vezes, com uma lata de cerveja na mão e não tem coragem de chegar nela e falar: meu irmão, Deus, ele quer mudar a tua vida. Você está vendo como que você é acanhado para falar de coisa boa? Ó, Jesus, ele te ama, mas para com isso. Você vai acabar com a sua vida. Às vezes a gente é tão acanhado para falar do amor de Deus. Você fala de tanta coisa. Você consegue puxar assunto de tanta coisa, mas quando chega na hora de falar de Deus, você não consegue. Você vê a pessoa ali perdida, caída. Às vezes ali se drogando. Você falou: meu irmão, apaga isso aí, apaga isso aí. Deixa eu falar com você aqui uma coisa boa. Jesus, ele veio, ele vai voltar, ele quer te salvar, tem um lugar melhor para você. Ele pode mudar a tua vida, ele pode te restaurar, ele pode acabar com toda essa tribulação que você está vivendo. Você está vendo como que a gente é difícil falar das coisas boas? E, amados, não tem jeito. É somente o evangelho que salva. É somente ele. Você pode falar de tanta coisa que não adianta de nada. Igual, por exemplo, eu já passei por isso. Havia um membro da igreja que eu pastoreava que chamava Daverson. Uma pessoa muito ignorante demais. Antes de ser membro, a esposa dele foi para a igreja e falou: pastor, meu marido ele é muito chato. Eu falei: não, não é não. Não fala isso para o seu marido, não. Não, mas ele é difícil demais, ele é cabeça dura, não entra a palavra de Deus na cabeça dele porque ele se acha sábio demais. Eu falei: pastor, mas ele quer conhecer o Senhor vai lá na minha casa? Eu falei: vamos lá. Aí joga você dentro da fornalha, né? Leão de fogo agora, é leão na fornalha. E, amados, eu lembro que eu fiquei, foi vários dias, indo e voltando e falando: olha, aí ele vinha com filosofia, vinha com não sei o quê, com concílio de e ali eu quebrando pedra com ele mesmo. Ele falou: não, mas a filosofia diz isso, o evolucionismo e não sei o que, fazendo um monte de perguntas. Aí chegou um momento, eu falava com ele: não, mas não é assim. Aí eu falei: quer saber, meu irmão, cala a boca. Jesus, ele te ama. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. Na hora ele levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Por quê? Por que eu perdi meu tempo falando outra coisa? Lá em Romanos 1 diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você anunciar a palavra de Deus, a vida de uma pessoa ela muda na hora. É quando você tem coragem de não olhar para o crachá que a pessoa tem na empresa e falar com ela: Jesus te ama. Aquilo ali vai vir como uma bomba no coração da pessoa, estourar aquele coração de pedra, e Deus vai dar um novo coração para aquela pessoa, um coração voltado para Ele, para que Ele venha ser salvo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amado. E aí sabe quando você faz isso, o que acontece? Deus ele fala: quão formosos são os seus pés, viu? Que anunciam coisas boas. Seus pés são formosos demais. Você tem o rosto até bonito, mas os seus pés são formosos demais. Seus pés são a melhor parte do seu corpo, porque eles vão
Eles não ficam parados, eles continuam anunciando a vontade de Deus. Amém, amados? Vamos ler aqui o versículo 16. Diz aqui, olha. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amados, se a pessoa não acredita na mensagem de Deus, ela não tem fé. Ela não tem fé. Porque diz aqui que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você pode ter uma fé errada. Você pode ter força de vontade. Mas a verdadeira fé, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Porque sem você seguir a Jesus Cristo, você não tem salvação. Mas, amados, Paulo está dizendo aqui, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Deixa eu te perguntar, quem prega sai derrotado? Sim ou não? Claro que não. Não sai. Sabe por quê? Pois a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, amado. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, e o gume é um fio de corte. Ela corta dos 2 lados. Ela corta para a salvação e para a condenação. Ela corta para a salvação e para o juízo. Ela leva a pessoa para o céu e também ela prega que a pessoa não pode ir para o inferno. A pessoa que ouve a pregação, ela nunca continua a mesma, que seja para condenação ou que seja para a salvação. Igual, por exemplo, quando você ouve a palavra de Deus, sabe que precisa mudar e não muda, sem você perceber, você está chegando mais perto da condenação. Você tem que parar de mentir. Não é para mim, não. Você está dando um passo para a condenação. A espada, ela vai cortando. Ela vai cortando. Mas quando a pessoa ela tem a mudança, ela, vou mudar. Realmente eu preciso. A minha vida está terrível. Eu não posso ficar desse jeito. Quem ouve o evangelho nunca mais continua a mesma pessoa. Ainda que você esteja ouvindo essa mensagem e o teu coração esteja querendo endurecer, você já não é mais a mesma pessoa. Porque ou você vai chegar mais perto da salvação, ou você vai estar mais perto da condenação. Amém, amados? E eu vou te ser muito franco. Deus, ele não te trouxe aqui para te condenar, não. Senão ele te deixava você lá onde você estava. Ele te trouxe na casa dele, é porque ele quer te salvar. Ele quer fazer a obra dele na tua vida. A espada, ela está cortando. Ela corta para tudo quanto é lado. Só que quando você ouve, crê, dá crédito, acredita na pregação, acredita que tem um Deus que salva, amados, você está mais próximo da salvação em nome de Jesus. Amém? A salvação, ou a pessoa, ela aceita ela, ou ela rejeita. E eu vou parafrasear o que Moisés, ele falou amando de Deus. Escolhe as coisas boas. Escolhe a obediência para ser abençoado. Escolhe a salvação para que você não seja condenado. Amém? Vamos aqui no versículo de número 18. Diz aqui: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Ou seja, amados, Israel, ele ouviu a palavra. Ele ouviu. Ele ouviu que Jesus ele salva. Ele ouviu, por isso que Paulo está pressupondo que alguém vai perguntar, mas será que eles ouviram? Ouviram? Porque no dia da salvação, do juízo, não vai ter ninguém dizendo assim, eu não ouvi, eu não sabia. Israel ouviu e mesmo assim, amados, rejeitou a Deus. Jesus, ele veio para eles, amados. Jesus, ele morreu de braços abertos para eles.
E sabe o que eles fizeram? Viraram as costas para Jesus. Viraram as costas para a salvação. Jesus, ele pedindo perdão por eles. E eles virando as costas para Jesus. Será que é só Israel que está assim? Jesus, ele morreu para te salvar. O que você está fazendo para Deus? Israel, ele não é que não tinha ninguém que explicasse, não. Eles vão rejeitar Jesus. Diz lá em João capítulo 1, versículo de número 11, diz assim: e veio para o que era seu, os que eram seus. Ele veio para os judeus e eles não o receberam. Diz a palavra do Senhor aqui, ó, no versículo em Romanos 10, no versículo de número 19, diz a palavra do Senhor o seguinte: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. Sabe o que a rejeição de Israel ela fez? Abriu caminho para outros povos. Não é só mais Israel. Agora é todos que creem. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Vamos aqui em João capítulo 1, versículo 12, para você ler isso, para ficar gravado na tua memória, na tua mente, que você precisa fazer algo. Diz aqui, ó, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é só simplesmente a pessoa dizer que é cristão, ela tem que crer no nome dele. Todos os que creem, eles invocam e assim eles serão salvos. Como que uma pessoa ela se torna filho de Deus? Em igreja? Crendo. E quem crê, entrega a vida para Jesus e se batiza nas águas. Isso é cerimonial. A pessoa que crê, ela persevera até o fim. Ela prega o evangelho, ela anuncia o evangelho. Ela sente-se constrangida. Sabe por quê, amados? Diz aqui em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 21, nós já vamos quase encerrar, indo para esse final aqui. Romanos 10, versículo de número 20, diz assim: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amados, todo dia Deus estendeu as mãos para acolher aquele povo. Todo dia. E o povo como recebeu Deus? Com rebeldia. Sendo rebelde. O que é ser rebelde? Rejeitar. É igual você dizer assim: eu não quero. Eu rejeito isso. Todo dia Deus, ele vai querer estender as mãos para Israel. E diz aqui, ó, que eles vão, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Eles se rebelaram contra Deus. Lá em Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu não quis fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos, colocando eles debaixo das asas, né? E quando que uma galinha coloca um pintinho debaixo das asas? Hein? Você que morou na roça, hein? Você vê que o pintinho corre para debaixo das asas da galinha quando, hein? Tem um perigo ali acontecendo, né? Aí a galinha ela protege o pintinho, né?
Quantas vezes Israel não foi acolhido debaixo das asas de Deus? E o que Deus ele fez? Recebeu em troca? Ele recebeu rejeição. E hoje, amados, nós somos igual Israel. Deus ele está dizendo assim: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, você que está triste, você que não tem mais sentido para viver, você que quer se matar, você que está perdido nessa vida, vinde a mim, vou te aninhar debaixo das minhas asas, eu vos aliviarei. E sabe o que muita gente está dizendo? Eu não quero, agora não. Tem muita coisa para viver ainda. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu tenho muito que me divertir, tenho muito lazer ainda. Deus ele fala, não vem agora. É nesse momento, a hora vem agora é. Você está abatido, você está entristecido, você está chateado, você está sem esperança, vem! E a pessoa diz, agora não, Senhor, agora eu não quero. E quando você rejeita Deus, lá no juízo final, você vai se encontrar com aquele que você rejeitou. E dá uma vergonha, amados. Vai ser uma vergonha. Porque você vai se lembrar da oportunidade que você teve e não quis. Porque o evangelho, aparentemente, não é muito atrativo, não. Vou te dar um exemplo. Você que estudou, quando você estava na 5ª série, principalmente quando você começa naquela fase de começar a olhar com um olho mais, diferenciado para as pessoas, querendo falar, fulano é meu namorado, fulano é minha namorada. Mas você sempre vai falar, ó, aquele ali é o bonitinho, aquela é a bonitinha. Todo mundo na cabeça dele, todo mundo namora com a bonitinha. E tá ali, aquele mais magrinho, mais feinho, fica de lado, né? Só que geralmente, não é via de regra não. Quando o tempo passa, aquela pessoa que você fala, poxa, aquela menina era magrela demais na escola, não, eu quero aquela ali que tá mais corpuda, né? Eu quero aquela. Aí vira o tempo. 10 anos depois, geralmente aquela magrinha tá top de linha, tá ali bonitona. E aí você fala, poxa, aquela menina queria namorar comigo e eu não quis. Aí você olha para a bonitinha, já passou na mão de não sei quantas pessoas, já perdeu, já está toda esquisita. Você vê que aquele que era desprezado depois passou um gel no cabelo, fez uma academia, está fortinho. Falou, ó, aquele menino que eu rejeitei. Aí agora você olha para o bonitão da época, está com a barriga de chope desse tamanho. Aí você está dizendo, o que eu fui me encravar? Quando você encontra com a pessoa que você rejeitou, dá uma vergonha. Você se arrepende e fala, poxa, eu podia estar melhor hoje e não estou. Assim vai ser no juízo final. Você vai chegar lá em cima, você vai olhar para o evangelho, vai dizer, eu rejeitei, viu? Podia estar indo para o céu, agora eu estou indo para o inferno. Você está entendendo isso? Mas não precisa ser assim. Ainda dá tempo. Jesus ele continua de braços abertos, querendo te salvar. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Vou pedir para você permanecer onde você está. Você que ia dar um passo para a direita, fica aí. Você aguenta esperar mais um pouquinho. Porque, amados, o Senhor quer te salvar. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer restaurar o que você perdeu. Tem tanta gente perdendo, esperando perder a família, amados, para buscar Deus direito. Tem tantas pessoas esperando cair no poço fundo da vida, da depressão, para buscar a Deus.
para entender que Jesus, Ele é suficiente. Dessa vida você não leva nada, mas você deixa muita coisa. Mas o mais importante na vida de uma pessoa é o que ela deixou para trás. Eu não digo isso que casa, tudo que você tem material, no dia que você morrer, seus filhos vendem. Antes de o corpo decompor, já vai estar o inventário sendo feito. Mas você, quando deixa um legado de quem você era, isso não tem como vender, isso fica para sempre, isso permanece. Por isso que hoje, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode mudar totalmente o legado da tua família através da tua decisão hoje. Através da tua ação hoje, você pode mudar tudo que vai acontecer. Mas basta você primeiramente crer. Quem creu na nossa pregação? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que Deus Ele quer? Que você invoque Ele para salvação. Que você diga: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser mais feliz, eu quero ter vida com o Senhor. Meu irmão, você não pode deixar a tua vida com Deus, não. Você tem que cuidar dela, você tem que regar ela, você tem que manter a tua vida com o Senhor. Não há nada mais importante, não. Porque aqui na terra tudo é passageiro. Mas o que vem de Deus permanece para sempre. Tanto para onde você vai, quanto o que fica para trás. Por que hoje você não toma uma decisão de buscar a Deus, de amar a Deus? Porque se você não consegue amar a Deus, você não ama a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, não tem como amar ninguém. Mas hoje, o Deus de amor, Ele quer te salvar. Pastor, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Eu preciso me reconciliar com Deus. Ou talvez você está aqui e nunca entregou a vida para Jesus. Entrega hoje. É Ele quem faz a obra, amados. Ah, pastor, mas eu tenho muito que melhorar. Você vai ficar a vida inteira tentando melhorar e não vai conseguir. Você vai ficar a vida inteira tentando. Porque o melhor de Deus é Jesus. Quando nós temos Ele, aí nós somos mais do que vencedores. Quando nós temos Ele, aí nós podemos fazer todas as coisas. Mas se nós não temos Ele, nada poderemos fazer. Em nome de Jesus. Se você está fraquejando, você está desanimando da vida, você está olhando para o mundo aí fora, você está se esfriando, a apostasia está aí, amados. A apostasia está aí, o esfriamento da fé está aí. Você olha para a igreja terrível. Você olha para o altar, o pastor terrível. Mas quando você olha para Jesus, Ele continua sendo maravilhoso. Quando eu olho para Cristo, eu continuo encontrando força para vencer. E é esse Jesus que quer te salvar. É Ele que quer te fortalecer. Pastor, nesta manhã eu decidi invocar o nome do Senhor em minha vida. Eu decidi. Por isso que não importa a maneira que você chegou. Quem invocar, quer ser judeu, quer seja grego, quer seja gentil, quem quer que seja, a salvação é
para todos. Pastor, eu quero pedir perdão para Deus. Quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu não vou esperar perder mais para vir para buscar, não. Eu quero é Deus. Se você quiser isso hoje, talvez você está se sentindo muito fraco, vem aqui na frente que eu quero orar por você, amados. Invocar o nome do Senhor junto com você, para que você venha receber de Deus o socorro que vem dele. É você que tem que decidir, é você que tem que olhar para o teu coração e ver assim, falar, meu Deus, eu preciso de ti. Senão eu vou acabar morrendo, senão eu vou acabar perecendo, senão eu vou acabar sofrendo. É você quem tem que entender isso. Isso. Pensa bem. A espada, ela corta. Ela abre o caminho da salvação. Mas ela corta voltando também, abrindo o caminho da condenação. É isso que você tem que visualizar. É a espada do Senhor. Feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai. Somente o Senhor é o caminho, Deus. O caminho que nos alcança, que nos alcançou. É o Senhor que nos fortalece, Deus. E é isso que nós pedimos, Pai. Força para vencer. Força para romper. Nos dê, meu Pai querido, graça para sairmos, meu Deus, das situações que a nossa vida se encontra. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está aqui nessa manhã, essa pessoa que se encontra firme em Ti, meu Deus, mantenha ela mais firme ainda. Que os nossos olhos, eles não mudem a direção, Pai. Meu Deus, se essa pessoa ainda não se batizou, que ela esteja se decidindo agora. O batismo está chegando, Pai. Que essa pessoa ela esteja, meu Deus, decidindo não somente crer, mas mergulhar fundo na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Porque, meu Deus, vai chegar dia, e esse dia está próximo, que não haverá mais pregação através do Teu Espírito Santo. Não haverá. Porque quando o Senhor tirar o Teu Espírito Santo dessa terra, não haverá mais a Tua graça, Deus. Então, meu Pai, nos ajude, nos dê humildade para aproveitar todas as oportunidades da nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.